Aprenda a depender de Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo era um fariseu, mas que Paulo era um fariseu muito estudado, muito poderoso, e ele era respeitado por todos e muito temido pelos cristãos. Olha que interessante. Paulo é um fariseu muito respeitado, estudado, poderoso pelos seus amigos, porém ele é muito temido pelos cristãos. A Bíblia diz que depois que Paulo é tocado, quando Paulo é tocado por Jesus, acontece uma grande transformação. Qual transformação, pastor? Paulo agora se torna um grande cristão, um cristão de verdade. Diante dessa transformação, podemos dizer que aos olhos humanos, após essa transformação, após Jesus tocar na vida de Paulo, a vida de Paulo ficou muito difícil. Ficou mais difícil do que era antes. Mas, através da palavra, da Bíblia Sagrada, Paulo vai nos mostrar que não. Porque Paulo não importava, ele não importava com as coisas que aconteciam na vida dele. Porque Paulo ele passa a viver por uma visão espiritual das coisas. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós importamos com as dificuldades, com as batalhas que acontecem na nossa vida, principalmente depois que entregamos a nossa vida para Cristo. Parece que as coisas pioram, parece que as coisas caminham de mal a pior, mas não. Deus quer nos ensinar através de Paulo que nós precisamos caminhar pela fé, pela visão espiritual e não pelo natural. Eu não vivo mais pelo que vejo, mas eu vivo pela fé. Diante de tudo isso, nós podemos perguntar: qual era o segredo de Paulo? Qual era o segredo de Paulo? Por que Paulo não se abalava com as lutas na sua vida? Por que Paulo não se abalava com as dificuldades? Por que Paulo não se abalava com as aflições, com aquilo que atrapalhava a vida dele? Por que Paulo não se abalava com tudo que se levantava contra ele? Por quê? Eu vou te dar a resposta. Eu anotei aqui. Porque Paulo dependia de Deus. Paulo não dependia de homens. Paulo não olhava para as circunstâncias. Paulo não olhava para as adversidades. Paulo não olhava para as lutas e dificuldades. Paulo olhava para Deus. Paulo dependia de Deus. Se você está assistindo essa mensagem, Deus está dizendo: ei, é tempo de depender de mim. Dependa só de mim. Não dependa do teu trabalho, do teu autoconhecimento, do teu talento. Isso é muito bom, mas não, dependa de mim. Dependa de mim. Paulo dependia de Deus. Gálatas 2:20 vai dizer assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no meu corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Olha que interessante. Que me amou e se entregou para mim. Paulo aprendeu a depender de Deus. Paulo aprendeu a depender em Deus de tudo e em tudo. E nesse texto eu fiz uma análise e eu consegui enxergar 4 coisas que vai nos ensinar a depender de Deus. Lá vai a primeira. Está no versículo 12, está no capítulo 12, versículo 7, que diz: os espinhos nos levam a depender de Deus. Você sabia disso? Primeiro fator, os espinhos, eles nos levam a depender de Deus. O que é espinho, pastor Cadu? Espinhos são as lutas que acontecem na minha vida e na sua. Às vezes, nós nos ferimos por conta própria. Às vezes, você e eu, a gente se fere por conta própria. Mas também, às vezes, Deus permite nós sermos feridos para nos disciplinar. Às vezes eu me firo sozinho, mas às vezes Deus, Ele permite que eu seja ferido para poder disciplinar a minha vida, para poder disciplinar a minha caminhada. A verdade é que Deus, Ele prefere nos ver triste perto dEle do que sorrindo longe da tua presença. Eu preciso também entender que os espinhos, olha aqui, o pecado, ele também é um espinho. Ele também é um espinho para a humanidade. Está lá em Gênesis 3,17. Porém Jesus, a palavra vai dizer que Jesus levou esses espinhos consigo lá na cruz,
para que pudéssemos receber o quê? Pudesse receber o quê? O perdão de Deus. O perdão de Deus. Então, ou seja, o primeiro fator que eu aprendo aqui, os espinhos, eles nos levam a depender de Deus. Amém? Segundo item, a oração. A oração, ela nos leva a depender de Deus. Está em 2 Coríntios 12, 8, que diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirassem de mim. Aqui Deus, ele responde a oração de Paulo. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus, ele nunca deixa uma oração do seu filho sem resposta. Se você tem dito assim, Deus não responde as minhas orações, pastor Cadu, eu tenho orado e parece que Deus fica em silêncio. Querida, até o silêncio de Deus é uma grande resposta para a sua vida e para a minha vida. Deus responde sim todas as orações, porém às vezes com sim e às vezes com não. O que você precisa é aceitar as respostas de Deus na sua vida, porque até um não de Deus significa um sim. Agora eu mexi com a tua cabeça, né? Pastor, mas como assim? Às vezes ele responde com sim, com não. Sim, mas até o não de Deus é um sim. Pois o Senhor, ele tem sempre o melhor para a tua vida. Talvez o que você tem pedido, Deus tem dado não, porque Ele está vendo lá na frente, você está vendo agora. Talvez você recebeu um não de Deus na área sentimental, na área profissional, na área até financeira, mas não é que Deus não quer o bem para você, não. Deus, ele tem sempre o melhor. Talvez o não de Deus agora é o sim para você no amanhã, porque Deus não enxerga só agora. Deus, ele tem uma visão além da nossa visão. Você está enxergando poucos passos na sua frente, Deus já enxergou muitos anos lá na frente. Ele sabe o que tem de melhor para você, por isso às vezes é sim, mas às vezes é não. Ou seja, a vontade de Deus, ela tem que prevalecer na tua vida e não a sua. Deixe que a vontade de Deus prevaleça para você sofrer menos, para você viver as melhores coisas de Deus para a sua vida. Jesus, ele sofreu, sim, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Por isso foi possível, porque ele dependeu do Pai. Isso só foi possível na vida de Jesus, porque ele dependeu unicamente do Pai, em todos os momentos. Ei, assim como Jesus, nós devemos aprender, nós devemos estar dispostos a ouvir e aceitar qualquer resposta de Deus, assim como Jesus aceitou a resposta dele, do Pai. Você neste dia que está vendo esse vídeo, passe a aprender a ouvir ao Senhor, a depender do Senhor e a aceitar as respostas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Terceiro item está em 2 Coríntios 12, 9. Viver na graça nos leva a depender de Deus. Quando eu vivo na graça, também eu vivo na dependência do Senhor. O versículo 12, 9 vai dizer que tudo que precisamos é da graça de Deus. Ela é suficiente. Isso nos basta. A graça de Deus, ela nos ajuda no momento de fraqueza. Ela nos ajuda no momento de fraqueza. A Bíblia vai dizer que quando estamos fracos, o diabo, ele quer que nos levantemos sozinho. Quando você está passando um problema de luta, o diabo aproveita desse momento e ele quer que você se levanta sozinho. Ele, na verdade, ele quer, olha aqui. Ele, na verdade, ele quer que você levante sozinho, que você não se apoie em Deus, que você não procure a palavra, que você não procure entendimento. Ele quer que você se esforce para levantar sozinho, e muitas vezes sozinho nós não levantamos, ou quase todas as vezes sozinho nós não temos força para nos levantar, porque a palavra vai dizer, quando estamos fracos, o diabo, ele quer que nos levantemos sozinho. Ele, na verdade, quer que esquecemos do sacrifício que Jesus fez na cruz. Ele quer que abandonemos o sacrifício que o Senhor fez na cruz. Mas se você se apoiar na graça de Deus, o nome de Cristo será exaltado na sua vida. O inimigo será derrotado. Você entendeu? Quarta lição. O amor de Cristo, ele nos leva a depender de Deus. Está no 2 Coríntios 10, versículo 10. Paulo, ele sentia prazer na fraqueza. Como assim, pastor? A Bíblia diz, Paulo, ele sentia prazer na fraqueza. Quando ele estava com um momento difícil,
momentos de dificuldade, ele sentia fraqueza. Ele sentia prazer naquela fraqueza. Ou seja, nas injúrias, nas necessidades. Nós devemos ser assim. Quando nós entendermos os benefícios, quando nós entendermos os benefícios das provações, quando nós entendemos os benefícios das lutas em nossas vidas, eu vou enxergar o quê? Eu vou enxergar o amor de Cristo. No meio da batalha eu vou conseguir enxergar o amor de Cristo. Aí eu vou tirar os meus olhos do problema. Quando eu entendo os benefícios que a aprovação me traz, quando eu entendo os benefícios que as dificuldades me traz, eu enxergo o amor de Cristo no meio das lutas, e tudo se torna mais fácil. Tudo se torna mais fácil. Tiago 1, do 2 ao 4, diz que ele precisou aprender a depender de Deus quando os espinhos vieram. Provérbio 3, 5, 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ei, aprenda a depender de Deus. Paulo nos dá uma grande lição de dependência 100% de Deus. Aprenda a depender de Deus em todos os seus caminhos, em tudo que você for fazer, porque Deus vai te honrar e você vai viver as melhores e os melhores momentos na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Me segue lá no Instagram, Cantor Cadu Ferraz, também no Facebook. Todas as semanas eu trago uma reflexão de Deus aqui para abençoar a tua vida. Obrigado, que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo. Talvez alguém possa estar precisando desta palavra hoje. E você vai ser canal de bênção. Você vai ser conexão na vida de alguém. Um grande abraço, Deus abençoe.